igreja. Hoje também nós temos um evento acontecendo, com as nossas crianças, também muito especial, na parte de trás do prédio, onde elas estão sendo ali ministradas e aprendendo também a respeito do louvor, da adoração, e nos alegramos com isso. Amém? Quem gostou aí do Mana News aí? Dá um glória a Deus. Amém, estamos avançando na tecnologia. Amém, queridos. Nessa noite quero trazer uma palavra para a igreja a respeito de um espírito de excelência. Diga, eu preciso ter um espírito de excelência. Nós vamos hoje compartilhar a respeito da história de Daniel e nós vamos ler aqui dois textos. Daniel 6, verso 1 ao 3, diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Diga assim, nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora, no Daniel 5, do verso 12 ao 14, diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Então, você que vai ter filho em breve aí, tem uma dica para você aqui, ó. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá, tendo ouvido dizer a teu respeito, que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela palavra dessa noite. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento espiritual, para que, assim como Daniel tinha um espírito excelente, nós também possamos aprender com isso e viver isso nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. Nós vamos então hoje compartilhar a respeito da vida de Daniel, e se você não sabe, Daniel foi um profeta. Então ele é considerado um dos profetas maiores na Bíblia. E ele aparece, a sua história aparece justamente no livro que tem o seu nome. Então talvez você não conheça muito a respeito de Daniel, mas você sabe que Daniel foi parar onde? Quem lembra? Na cova dos leões. Olha só, você não faltou naquela aula, quando criança, a respeito de Daniel na cova dos leões. Essa é uma história que as crianças gostam muito, Mas é interessante que Daniel, ele realmente era alguém bem diferenciado. Ele era um israelita, mas de uma linhagem nobre. Então Daniel veio da nobreza. Porém, a história, então, nos fala que Daniel foi levado cativo de Judá, ainda jovem, para a Babilônia. E ali, então, ele teve que servir, de alguma maneira, ao rei Nabucodonosor. Então, servindo como um jovem cativo, mas ali na Babilônia, ele se junta com outros semelhantes a ele, com qualidades também jovens, fortes, sábios. E nós conhecemos o nome de 3, Quem lembra aí? Quem eram os 3 amigos de Daniel? Quem lembra? Também não faltaram nessa aula, aleluia. E esses 3 foram parar onde? Quem lembra? Na fornalha. Glórias. Os irmãos estão sabendo muito, hein? Então Daniel, ele tinha esses 3 amigos ali na Babilônia, e ali eles fizeram a diferença. Eles eram diferentes porque neles foi encontrado um espírito excelente, um espírito de excelência. E esse texto que nós lemos fala a respeito de Daniel,
e como que mesmo na Babilônia, ele cresceu, prosperou. Da mesma maneira, cremos que quando nós temos um espírito excelente, nós prosperaremos. Você crê nisso? Diga para o seu irmão, fala para ele aí, quem tem um espírito excelente, prospera. Então Daniel tem algumas características ali da sua história, né, que a gente pode lembrar, como ele quando foi parar na cova dos leões, mas também a sabedoria dele para interpretar sonhos, para transmitir ali revelação a respeito dos finais dos tempos. E é interessante que mesmo ali no cativeiro babilônico, Deus o abençoou. Deus o fez prosperar. De alguma maneira, mesmo ali, ele foi respeitado, admirado, invejado. Apesar de estar numa terra diferente da sua, uma terra estrangeira, nós sabemos que Daniel se tornou um homem de confiança do rei. E quando nós falamos sobre isso, nós devemos entender então que o que fez a diferença na vida de Daniel foi o fato dele ter um espírito excelente. Daniel 6, verso 3, diz assim: então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Verso 12: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. Verso 14: tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Daniel então foi reconhecido porque nele havia um espírito excelente. E sabe, irmãos, quando nós citamos isso, eu lembro também da história de José. José foi vendido como escravo, mas sobre ele também havia excelência, e aquilo que ele colocava às suas mãos, o que acontecia? Prosperava. Deus abençoava, e não foi diferente aqui na vida de Daniel. Daniel foi reconhecido pelo seu espírito de excelência, ao ponto de ele prosperar e também encontrar favor diante do rei. E é sobre esse espírito que nós queremos compartilhar nessa noite, amém, irmãos? Porque às vezes nós deixamos de prosperar na vida, avançar na vida, não é porque Deus não quer nos abençoar, não. Diga assim, eu já sou abençoado. Mas a questão muitas vezes é que nós não estamos dando o nosso melhor. Nós não estamos fazendo as coisas vivendo com excelência. E viver com excelência é de fato uma chave poderosa que pode levar você a crescer e prosperar. Quantos querem crescer e prosperar? Quantos querem ser bem-sucedidos naquilo que faz? Ora, segundo a palavra, se queremos crescer, prosperar, sermos bem-sucedidos, nós devemos lembrar da importância de vivermos com excelência. Você sabe, é possível nós percebermos quando as pessoas são excelentes naquilo que fazem e quando fazem de qualquer jeito, é ou não é verdade? É possível perceber um pai excelente, mas também um pai que não está nem aí para os filhos. É possível perceber uma mãe que cuida dos seus filhos com excelência, mas também aquela mãe que cuida dos filhos de maneira desleixada. Amém, querido? É claro que não cabe a nós julgarmos, mas essa é uma realidade. Há aquele estudante que ele estuda com excelência, não é assim? Mas tem aquele que só quer passar de ano, né? Saindo ali na média, passando de ano, para ele é o que importa. Mas entenda um princípio, querido, que a excelência faz você se destacar. Amém? É a excelência que faz as pessoas olharem para você de forma diferente. De forma diferente. E perceberem que você há um outro espírito. Isso é chave. Essa semana eu acabei tendo uma reunião, uma gerente do banco, que ela veio aqui perguntar, né, sobre a igreja e tal, e ela entrou aqui no espaço e ela falou, puxa, essa igreja aqui é diferente.
é bem cuidada, né? Aí eu falei, é mesmo. Ela falou, não, porque eu vou às vezes em alguns lugares que eu vejo que é meio, né? Falei, glória a Deus por isso. Amém, querido? Porque demonstra, e as pessoas percebem isso, uma excelência naquilo que faz. E se você deseja crescer, ser bem-sucedido, nós devemos aprender aqui com a história de Daniel, que Daniel era alguém que tinha um espírito excelente. E isso fez ele se destacar, se comparando com os outros. Portanto, a excelência é uma chave que vai abrir portas diante de você. Eu sei que ser excelente não é tão fácil, né, querido? Dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho. Você fazer as coisas com excelência demanda tempo, demanda você ser minucioso muitas vezes, mas a fama de Daniel era devida ao seu coração excelente. Precisamos aprender com ele, amém? Precisamos aprender a sermos mais excelentes no trabalho, no cuidado ali com a nossa casa, até mesmo servindo ao Senhor. Portanto, Daniel, ninguém podia criticar ele sobre as suas decisões ou serviços, porque todos afirmavam, em Daniel há um espírito diferente. Daniel tem um espírito excelente. E por isso, então, precisamos viver a excelência na nossa vida. Ou seja, no nosso dia a dia. Viver com esse espírito excelente em tudo aquilo que você faz. Então, o que é excelência? Excelência é a busca, é a capacidade de ser habilidoso e competente naquilo que faz. Portanto, a excelência pode ser aplicada a tudo na vida, sim ou não? A tudo. Então, podemos ser excelentes ou desleixados servindo ao Senhor, sim ou não? Podemos ser excelentes ali no nosso lar, cuidando da casa, ou na nossa vida profissional, trabalhando, aquilo que tem vindo nas nossas mãos para fazer. Então, há pessoas que elas arrumam a casa com excelência. Amém? Que lavam a louça com excelência, né? Ela fica olhando ali para ver se realmente foi feito um bom trabalho, né? Há pessoas que cozinham com excelência. Quem aqui cozinha com excelência? Ô, glória. Na minha humildade, né, pastor? Eu sou excelente na cozinha, aleluia. Outros tocam instrumento aqui com excelência, lidera pessoas com excelência, executa tarefas manuais ou serve no ministério com excelência, e isso faz a diferença. Por quê? Diga assim, excelência é fazer bem feito. O que é excelência? Excelência é fazer o melhor nas condições que você possui. Amém, querido? Você já viu, às vezes, a pessoa ela não tem muita condição financeira, é pobre. Mas você vai na casa dela, é tudo arrumadinho. Por quê? O espírito de excelência. Amém, irmãos? E isso nós podemos trazer para cada aspecto da nossa vida, porque todos nós buscamos pessoas excelentes naquilo que fazem. É ou não é verdade? Se você faz um exame e percebe que você está com um risco aí de vida, você vai buscar um médico mais barato ou aquele que você sabe que é mais caro, mas tem grande possibilidade de você não morrer? Em quem você faz? Em quem você vai? No mais caro. Tendo dinheiro, né, pastor? Eu vou no mais caro. Porque eu sei que ele tem um resultado de alguém excelente. Então, se eu preciso de um médico, eu não quero saber se o médico é apenas legal e honesto. Eu quero o médico que vai resolver o meu problema. Não é assim? Por quê? Porque eu sei que ele tem habilidade para isso. Se eu tenho um problema com o meu veículo, eu não quero ir num mecânico que simplesmente ama Jesus, que é crente, e passa o dia inteiro mexendo nos carros e louvando a Deus. Eu quero ir naquele que vai resolver o problema. Sim ou não? Se for crente, melhor ainda, não é verdade? Mas eu vou buscar sempre aquele que é excelente. Amém? É interessante que Martin Luther King, ele disse:
a respeito desse espírito de excelência, né? Que se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, e como Shakespeare escrevia. Ao ponto de as pessoas que passarem ali na rua perceberem, não, esse gari aqui, ele fez um bom trabalho. Amém? Que as pessoas possam olhar para aquilo que nós temos feito, você, né, ali no seu trabalho, no seu dia a dia, olhar para você e falar, puxa, ele tem feito bem feito. Ele tem dado o seu melhor. Amém, irmãos? Eu não acredito, quando a gente fala de Jesus, eu não acredito que Jesus começou a ser comprometido com a excelência, com a qualidade, apenas quando ele então começou ali a pregar o reino. Mas eu creio que mesmo quando ele era ali jovenzinho, na carpintaria de José, eu creio que ele já fazia com excelência. Amém, irmãos? Porque esse é o DNA que vem de Deus. Que nós sejamos excelentes naquilo que nós estamos fazendo. Porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Por isso devemos fazer sempre o melhor. Amém, querido? Por isso, se você trabalha num lugar, e se você é excelente, acredite, em algum momento você vai ser promovido naquele lugar. Amém? Ah, mas eu tenho Deus, eu busco a Deus, e eu dou meu dízimo. Ah, mas se você não trabalha com excelência, se você não dá o seu melhor, se você não faz bem feito, acredite, às vezes o ímpio pode passar na sua frente. É ou não é verdade, querido? Porque ele está sendo mais prudente. E aí nós devemos tomar cuidado, irmãos, para nós não faltarmos com excelência. Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas muitas vezes fazem apenas por fazer. Pode passar aí, por favor. Fazem apenas por fazer. Ou seja, faz de qualquer maneira. Mas devemos crer que em Deus, o espírito de excelência vai nos levar a fazer sempre o nosso melhor. Às vezes você gostaria de fazer de tal forma, de tal jeito, mas não tem condição, então faça aquilo que é o seu melhor. Porém, nós vivemos dias que muitos pensam, faz de qualquer maneira. Vamos empurrando com a barriga e vamos ver o que vai dar. Ou deixa pela metade. E acaba que essas coisas nos impedem também de crescer e prosperar. De sermos bem-sucedidos. Então, ser bem-sucedido é entender também isso, que o espírito de excelência realmente faz a diferença. Deus aprecia a qualidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Lá em Êxodo 29, os trajes que foram feitos para o uso no tabernáculo, eles foram habilidosamente tecidos. Na edificação do tabernáculo, é interessante que Deus escolhe para ali levantar o tabernáculo, homens hábeis, homens que tinham habilidade com aquilo. Davi, antes de ser ungido rei, ele foi descrito como um homem de guerra. A palavra diz que ele sabia tocar, que ele tinha uma boa aparência. Olha para o seu irmão, ver se ele tem uma boa aparência. Aleluia. Que nem Davi, ele tem uma boa aparência. A palavra diz que ele era forte em palavra. Ou seja, quem topava com Davi, percebia que ele era alguém diferente. Amém? Percebiam que nele havia um outro espírito. Não um espírito de derrota. Não um espírito de alguém fracassado. Amém? Mas um espírito de alguém que é excelente. Em 2 Crônicas, Salomão está se preparando para construir o templo. E é interessante que você pode ler depois, capítulo 2, 2 Crônicas, que fala a respeito da habilidade ao construir ali um templo. Então nós devemos entender que se a Bíblia cita isso, é importante para nós. E às vezes nós nos habituamos a
fazer as coisas de qualquer maneira ou viver de qualquer maneira, mas não podemos nos conformar com isso. Amém, irmãos? O Senhor nos chama para a excelência. Eu não sei qual que é o trabalho que você faz, o que você faz no seu dia a dia, mas eu tenho certeza que a excelência vai sim determinar você ser bem-sucedido nessa terra. Vai determinar aquilo que você quer colher no seu futuro também. Amém, irmãos? Portanto, hoje eu quero incentivar você a fazer melhor naquilo que as suas condições você tem hoje. Então, amanhã é segunda-feira, né? Você vai estar lá no seu trabalho. A gente sabe, querido, que infelizmente, né, as pessoas muitas vezes só buscam ali um recurso financeiro, mas você é diferente, amém? Aquilo que vem à sua mão, você faz da melhor maneira. Da melhor maneira. Não seja como aquelas pessoas que se dispõem a servir, mas elas falam, eu vou servir, mas tem que ser do meu jeito. Eu só faço se for assim. Ou não exija nada além. Na verdade, sempre faça além, amém, querido? Eu creio que esse é um princípio também de excelência. Quando alguém te pede algo, que você possa ir além. E as pessoas percebem isso. Percebem esse espírito. E isso foi o que aconteceu com Daniel e mudou completamente a vida dele. E por isso muitas pessoas não prosperam. Não se tornam respeitadas, porque não se assemelham ao Cristo. E então nós devemos compreender as recompensas e perdas por conta disso. A Bíblia, ela promete recompensas àqueles que possuem um espírito excelente. Quantos querem ser recompensados? Aqueles que possuem um espírito de excelência, eles são recompensados, mas aqueles que são relaxados, eles sofrem perdas, eles perdem. E aí eu te digo, não é uma questão de espiritualidade, amém, querido? Mas às vezes é uma questão de bom senso, de consciência, de se esforçar para você fazer o melhor. E a excelência, ela pode ser aplicada em tudo. Então, enquanto estou falando aqui sobre excelência, é provável que o Espírito Santo, ele vai lembrar você de algumas coisas que talvez você deixou de ser excelente. Amém? E que eu sei que é um desafio para todos nós. Você ser excelente naquilo que você faz. Então você pode cumprir com as suas responsabilidades. Você pode trabalhar, você pode cuidar da sua casa, você pode estudar, mas é você quem decide se você faz com excelência ou não. Amém? É você quem decide isso. Então podemos ser excelentes até mesmo naquilo que é um testemunho para os outros. Naquilo que é um trato com um chefe, naquilo que é um trato com as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos ser excelentes na administração daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E é interessante, eu vou citar aqui alguns versículos que falam bastante a respeito dessa excelência, que muitas vezes vai nos levar a prosperar ainda mais. Provérbios, capítulo 22, verso 29, diz assim: vês a um homem perito na sua obra, o que vai acontecer com ele? Perante reis será posto, não entre a plebe. Amém? Quem quer ser colocado perante reis aí? Amém, querido? Ou seja, pessoas importantes. Agora, isso depende do quê? De você ser perito. Isso depende de você ser excelente naquilo que você está fazendo. Sabe, eu não sei como é que é o seu sustento, o que você faz. Talvez você tenha um negócio, talvez você tenha uma empresa, talvez você está começando algo, ou talvez você trabalhe em alguma empresa para alguém. Acredite, você ser excelente vai fazer você ser colocado diante de pessoas importantes. Amém, querido?
Porque ser excelente faz isso. Lá em Eclesiastes 9, verso 10, diz assim a palavra: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então o que esse texto está falando? Faz da melhor maneira. Amém? Não faz com preguiça não, faz o seu melhor. Claro, às vezes tem coisas que você gostaria de fazer melhor ainda, mas algumas circunstâncias, talvez tempo, dinheiro, te impossibilita um pouco. Mas dentro das suas limitações, faça o seu melhor. Amém, querido? Faça o seu melhor. Diga para o seu irmão, faça o seu melhor com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém, querido? Faça o seu melhor. Eu tenho certeza que você vai desfrutar ainda mais favor da parte do Senhor. Lá em Colossenses 3, esse texto também interessantíssimo, verso 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o e não para homens. E aqui a gente tem um problema, né, irmãos? Porque muitas vezes nós olhamos apenas o homem. Então você está lá, aquele ambiente de trabalho, e você está ali, você tem a opção de fazer o seu melhor ou fazer de qualquer jeito. E aí você pensa, ninguém vai ver mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Mas quem está vendo? Diga, Deus está vendo. Amém? E aqui então, Paulo está falando para os irmãos, olha, façam o melhor que vocês podem fazer. Faz de todo o coração. Como se fosse para o Senhor mesmo, e não para os homens. São os homens que vêm, é verdade. Mas acredite, querido, eu não tenho dúvida disso. Se você for excelente, Deus promove você. Não tem quem impeça. Não tem limites. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, foi isso que aconteceu. Porque ele tinha um espírito excelente, o rei queria colocar ele para governar, e colocou. Porque nele havia um outro espírito. Quando você tem um espírito excelente, não tem jeito, você vai ser promovido. Você vai avançar. As coisas vão fluir na sua vida, por quê? Porque você tem feito de todo o coração para o Senhor. E aí o texto diz, né, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Diga assim, eu estou servindo a Cristo. E quando você entende isso, você muda no seu trabalho. Você muda quando você está ali estudando. Amém? Você muda quando você está fazendo, obviamente, a obra de Deus, porque às vezes está fazendo a obra de Deus pensando, não, eu estou fazendo isso para o líder, eu estou fazendo isso para o pastor. Mas não, você está fazendo para Deus. Amém, querido? Claro que eu quero fazer o meu melhor para os irmãos, para servir você. Mas acredite, a minha maior motivação é fazer para Deus. Fazer para o Senhor. Porque se eu não fizer para o Senhor, a minha expectativa vai ser colocada nas pessoas. Amém, querido? E as pessoas falham. Você sabia disso? Às vezes você fala, vou dar o meu melhor aqui no meu trabalho, esperando ali um reconhecimento, uma recompensa, e não vem. Mas acredite, Deus está vendo. Deus está vendo. Se aquela pessoa às vezes não quiser abençoar você, não quiser agir com misericórdia ou generosidade com você, Deus vai dar um jeito de outra pessoa vir abençoar você. Amém? Porque você está sendo fiel com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Você tem sido excelente com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. E de alguma maneira Deus vai abrir portas. Jeremias 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aqui é Antigo Testamento, amém, querido? Então você não está debaixo de maldição, você está debaixo da bênção de Deus, amém? Mas acredite, Deus não gosta que você faça a obra relaxadamente. Deus não gosta que você sirva de maneira relaxada. De qualquer jeito. Tiago 1, verso 7.
não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Devemos fazer para o Senhor e fazer sempre aquilo que é o nosso melhor. Amém? Por isso devemos nos tornar excelentes. Diga assim: eu quero me tornar excelente. Agora, como que você pode aprimorar isso? Como que você pode crescer nisso, avançar nisso? Qual é o caminho para se tornar alguém excelente? Primeiro, seja disciplinado. Diga: eu preciso ser disciplinado. Então, o profeta Daniel, ele era alguém disciplinado. Eu sei que na nossa cultura brasileira não é tão simples você ser disciplinado, né? Mas podemos avançar em nome de Jesus. O profeta Daniel, ele era disciplinado. Ele tinha o seu compromisso com Deus, independente das circunstâncias, ele não abria mão do seu compromisso com Deus. Lá em Daniel 6, verso 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Qual que era o decreto? O decreto era que ninguém podia orar a Deus, só podia pedir ao rei, orar ao rei, em nome do rei. Mas agora Daniel resolve, ouvindo o decreto, continuar orando a Deus. Ou seja, não estou nem aí. Meu compromisso é com Deus. E então, diz o texto, né? Que Daniel, sabendo do decreto, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então isso demonstra o quê? Que ele era alguém disciplinado. Amém? O apóstolo Paulo também fala de disciplina lá em 1 Coríntios 9, verso 25. Paulo diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Não sei se você sabe, mas em época, né, de Olimpíadas, a gente vê aqueles atletas que eles têm uma oportunidade, depois de 4 anos que eles estão ali já treinando, às vezes para um momento de minutos, segundos, não é assim? Mas eles estão a vida toda ali se preparando para aquele momento. Então o que Paulo está dizendo, o atleta, ele se domina, então ele sabe que tem que dormir tanto tempo, ele não pode comer tais coisas, ele não pode se envolver com tais situações, para que ele possa estar completamente focado. E focado o quê? Paulo diz, numa coroa corruptível. Nós, porém, a coroa que é o quê? Incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém, querido? O que Paulo está dizendo aqui? Que nós precisamos nos esforçar para sermos disciplinados. É fácil? Não. Porque tem hora que o nosso corpo não quer algumas coisas, amém, querido? Ou quer, né? Então eu vou jejuar, vou buscar Deus agora. Mas acredite, o seu estômago não vai querer jejuar. O seu corpo não quer jejuar. E aí você tem que fazer o que com ele? Disciplinar, amém? Segundo semestre vai ter jejum de novo, dá um glória a Deus aí. E isso exige disciplina do corpo, amém? Portanto, precisamos esforçar para termos disciplina em todas as áreas da vida, honrando a nossa palavra, amém? Honrando o compromisso que nós temos com os outros, com a nossa família, ou com Deus, ou conosco mesmo. Então, seja reconhecido como alguém excelente. Que as pessoas lá no seu ambiente de trabalho possam falar, puxa, ele faz aqui o seu melhor. Ele tem sido excelente. Amém? Que lá na sua casa, seus filhos possam olhar, puxa, a mamãe, ela dá o seu melhor, o papai faz o seu melhor. Ok? Às vezes ninguém está vendo, mas lembre-se, Deus está vendo. Deus está vendo. E porque Deus está vendo, Ele vai te recompensar por isso. Porque você tem feito para Ele, priorizando Ele. Então, seja alguém excelente. Seja excelente na igreja, seja excelente lá na célula.
Seja excelente aonde você passar. Administre suas finanças com excelência. Estude com excelência. Sirva na obra com excelência. Posso ouvir o amém, irmãos? Amém. Segundo, seja alguém consagrado. O que é ser alguém consagrado? Ser consagrado significa ser alguém dedicado. Então, às vezes, fala, né, sobre tal profissional, é alguém consagrado. Ou seja, é dedicado àquilo. Então, nós podemos ser consagrados a qualquer coisa, sabia disso? Você pode ser uma pessoa consagrada à sua família, aonde o seu tempo prioritário é a família. Você pode ser uma pessoa consagrada a, sei lá, ganhar dinheiro. Só pensando naquilo. Há pessoas assim, sim ou não? Mas não é você não, né? Aleluia. Há pessoas que elas são consagradas na obra de Deus. Então tudo é a obra de Deus. Esquece às vezes da família, esquece de outras coisas. Por quê? Porque está fazendo a obra de Deus, é consagrada a obra. Ou uma pessoa que ela para tudo na vida dela porque ela quer se consagrar, se dedicar aos estudos. Bom, não sei. Mas a verdade é, aquilo que você se consagra, aquilo que você coloca toda a sua energia, naturalmente você vai ver o resultado disso. Amém? Por isso, excelência tem a ver também com consagração. E quando nós falamos de consagração, nós devemos lembrar que Daniel e os seus amigos, eles resolveram se consagrar a Deus. E como é que eles se consagraram? Rejeitando a comida babilônica. E aquilo foi um grande teste. Porque os outros jovens continuavam ali comendo a comida babilônica, mas Daniel e seus amigos se apartaram daquela comida. Como nós ouvimos o jejum de Daniel, onde só come legumes, frutas. E Daniel, então, ele tem essa consagração. Da mesma maneira, nós devemos ser consagrados a Deus e a sua casa. Posso ouvir um amém? Quando se trata de servir a Deus, o nosso desejo deve ser sempre de fazer o nosso melhor, dentro das condições que nós temos. Amém, querido? Dentro das possibilidades que nós temos. Então, apesar de reconhecermos que a nossa habilidade vem de Deus, nós deveríamos nos esforçar para seguirmos o exemplo de Cristo, que fala de excelência. Lá em Marcos 7, verso 37, diz assim, eles estavam esmagadoramente atônitos, dizendo, ele fez tudo com excelência, excelência. Sabe, é triste notar que há pessoas que elas se consagram muito à carreira delas, se consagram muito a ganhar dinheiro, mas se esquecem de se consagrar ao Senhor. Amém? Se esquecem de consagrar a Deus os seus recursos, o seu tempo. E a palavra diz que quando nós consagramos ao Senhor a nossa vida, aquilo que nós temos, não tem jeito, você será bem-sucedido. Amém? Quando você consagra ao Senhor os seus projetos, aquilo que são planos, aquilo que são situações que você quer realmente avançar, acredite, você será bem-sucedido. Diga para o seu irmão aí, consagre ao Senhor, querido. Consagre. Consagre ao Senhor. Terceiro e último, para encerrar a mensagem de hoje. Cuide do seu testemunho e também da sua reputação. Sabe, o nosso testemunho, ele está ligado diretamente àquilo que é o nosso caráter. Por isso, quando você, de fato e de verdade, entende sobre o espírito de excelência, você entende que depois da conversão, o primeiro passo é que você possa ser semelhante a Cristo. E isso fala então do nosso caráter. E sabe, irmãos, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Amém? As pessoas, claro, elas podem falar algo de nós, algo de você, mas nunca deveriam falar do seu caráter. Amém? O que é o caráter? O caráter são seus valores. Coisas que para você são inegociáveis. Amém, irmão? Que são inegociáveis.
Então Daniel não era falso, dissimulado, desonesto, mentiroso, fofoqueiro. Ele tinha um caráter excelente. Excelente. E que as pessoas possam falar isso de nós. Amém, querido? Lá no seu ambiente de trabalho, que as pessoas possam falar de você. Puxa, esse camarada aqui, ele é diferente. Amém? Ele não ouve certos papos. Ele não faz certos comentários. Porque nele há um espírito excelente. Ele possui um caráter diferente. Daniel 6, verso 4, diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Sabe, reputação é aquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Aquilo que aparenta ser para os outros. E deixa eu te contar, nem todo mundo vai gostar de você, acredite nisso. Olha para o seu irmão, ele tem uma carinha de anjo. Não tem? Mas acredite, tem pessoas que não gostam dele. Tem pessoas que não gostam dela. Sabia disso? Você não vai agradar todo mundo. Tem pessoas que facilmente não vão com a sua cara. E você tem que saber lidar com isso. Amém, querido? Porque isso, de alguma maneira, fala da reputação. Então, nem todas gostarão de você. Há pessoas que às vezes são malignas, invejosas, e elas não gostarão de você. Porém, acredite, elas podem não ir com a sua cara, mas jamais elas podem falar da sua conduta. Amém, querido? Jamais elas podem falar do seu caráter. Podem falar do seu temperamento. Podem falar da sua personalidade. Mas não devem falar do seu caráter. Ou seja, pessoa que teme a Deus, que honra o Senhor, uma pessoa que não tem um caráter dúbio, aonde quando está com uma turma é de um jeito, mas quando está com outra é de outro jeito. Quando está com os irmãos da igreja é crente, aleluia, glória a Deus, mas quando está com o povo do mundo, do trabalho, misericórdia. Não é o seu caso, amém, porque você tem caráter. Amém, querido? Ou seja, o seu caráter é o caráter de Cristo. Então, é óbvio que nenhum de nós é perfeito. Temos erros, temos falhas, dependemos da graça de Deus, amém, irmãos? Mas não deveríamos dar nenhuma desculpa, por quê? Porque nós queremos ter o caráter de Cristo, por meio da graça de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, verso 10, diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Amém? Há uma graça de Deus sobre a sua vida, querido. Há um favor de Deus sobre a sua vida. E sabe, essa graça trabalhando em você, faz você ser alguém com o potencial de viver com excelência. Ser excelente. Estou encerrando a mensagem. Seja excelente como um pai. Amém? Que os seus filhos possam falar, forem crescendo, eles possam falar: puxa, meu papai é alguém excelente, de caráter. Amém, querido? Que seus filhos possam olhar para você, mãe, no decorrer da vida e falar: puxa, minha mãe tem um caráter ilibado, uma pessoa séria, que teme a Deus. Amém, querido? Esse é o testemunho que fica. O testemunho de alguém que é excelente no lar, que abençoa os filhos. Seja abençoador dos seus filhos. Abençoe seu marido, abençoe sua esposa. Sirva a ele com excelência.
Sirva ela com excelência. Saiba o que é importante para ele, saiba o que é importante para ela. Lá no seu ambiente de trabalho, seja excelente ali para servir o seu chefe. Sirva os outros colaboradores com excelência. Ao ponto deles olharem para você e falar, puxa, esse aqui é uma pessoa do bem. É uma pessoa que soma na equipe. Isso é um testemunho, amém, querido? Isso é um testemunho de Cristo, através de nós, amém? Seja excelente na obra de Deus, no que depender de você, fazer o melhor, fazer aquilo que você sabe que vai abençoar os outros. Portanto, que você esteja, a partir de hoje, determinado a ser uma pessoa de excelência. Excelência no que faz, excelência nos seus projetos. Assim como foi Daniel, eu creio que todos nós podemos ser excelentes, amém, irmãos? E quando nós somos excelentes, nós somos fiéis. Fiéis no pouco. Talvez hoje você olhe para aquilo que Deus tem te dado e você veja muito pouco. Mas eu não tenho dúvida, se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Mas qual é o problema? Muitas vezes não queremos ser fiéis com o pouco. Normalmente murmuramos do pouco. Reclamamos. E falamos, só isso aqui não serve para nada. Sabe? Deus te dá as coisas em semente. E quando você entende isso, você vai perceber que em breve a colheita vai se manifestar. Mas seja fiel com a semente, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém, querido? Sabe, Deus quer fazer acrescentar nas nossas vidas. Você crê nisso? Mas seja excelente. Seja fiel com um pouco. Daniel, tentaram achar algo em Daniel, mas Daniel era uma pessoa nobre. Amém? Seja nobre. Seja nobre ao se relacionar com os outros. Fale aquilo que deve ser falado. Não fale aquilo que não deve ser falado. Não fale, às vezes, pelas costas aquilo que você sabe que não deve ser falado. Por quê? Deus está vendo. Amém, querido? E o Senhor, Ele quer ver que nós sejamos fiéis, com o espírito de excelência, para que Ele possa nos levar a um outro nível. Amém? Quantos querem subir um nível aí? Quantos querem ser bem-sucedidos? Sabe, Deus tem isso para nós. Assim como Ele tinha para Daniel. Mas precisamos aprender o espírito de excelência. Excelente. Aonde você estiver, isso também demonstra a marca de Cristo em nós. Amém? Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Talvez durante aqui a mensagem dessa noite, sobre você ter um espírito excelente, o Espírito Santo fez você lembrar de algumas